Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hoje, no nosso momento do conhecimento, estaremos pegando um pouquinho do livro Mustalah al-Hadith, de Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin, rahimahullah, tabaraka wa taqaddasa wa ta'ala. O Hadith, o livro ao qual fala sobre os princípios do Hadith, como é dito pelos sábios, toda matéria, para ela existe um fundamento, para ela existe o estudo da sua base. Um exemplo no fiqh, na jurisprudência, existe usul al-fiqh, os princípios do fiqh. E no Hadith não é diferente, usul al-Hadith, ou seja, os princípios do Hadith, chamado de Mustalah al-Hadith, literalmente a etimologia do Hadith. Como o Sheikh, rahimahullah, tabaraka wa ta'ala, mencionou aqui após a introdução, falando Mustalah al-Hadith, ta'rifuhu, alifun ta'rifuhu, iremos entender o que é Mustalah al-Hadith, o que se deseja com essa nomenclatura, wa fa'idatuhu, e o benefício também. Devemos saber qual é o seu significado, etimologicamente falando, Mustalah al-Hadith, e qual será o benefício de estar estudando, aprendendo esta matéria. Como é dito, Mustalah al-Hadith não é senão ilmun yu'rafu bihi halu rawi wal marwi min haythu al-qabuli wal radd. É um conhecimento, é uma ciência, literalmente, que é entendida através dela a situação do rawi, ou seja, do relatador, do narrador. Aquela pessoa que está narrando, relatando o dito do profeta sallallahu alaihi wasallam, seja este um sahaba, radiyallahu anhu, seja um companheiro do mensageiro sallallahu alaihi wasallam, ou literalmente um sheikh, dentre os sábios, rahimahumullah tabaraka wa ta'ala. E também a situação do marwi min haythu al-qabul wal-radd, a situação daquilo que é narrado, aquilo que é relatado, o texto, ou seja, então, Mustalah al-Hadith, estaremos vendo a situação do narrador, da pessoa, do fulano, e a situação também do texto. Será que esse narrador é um narrador aceitável ou um narrador reprovável, que foi rejeitado já? Não é aceito o que ele diz, literalmente assim. Seja conhecido por uma pessoa fraca na memória por causa da idade, ou fraca na memória mesmo comumente, ou uma pessoa ao qual renegou, apostatou, ou uma pessoa ao qual é conhecida por mentiras, por blasfêmias, ou não é muçulmana, vamos falar assim, um perverso, sendo muçulmano porém perverso, ou já é kafir, um incrédulo já dito, ou um munáfico, ou um hipócrita, nos amparamos em Allah, porém a situação das pessoas são essas. Então esta matéria estaremos estudando sobre o narrador e sobre o texto também ao qual será narrado ou mencionado, se é um texto aceito ou reprovável, ou a pessoa aceita ou reprovável. E o seu benefício de estudar esta nobre matéria, Mustalah al-Hadith, não é senão ma'rifatu ma yaqbal wa yarud min ar-rawi wal marwi. Não é senão que iremos aprender, iremos ver se este texto ou este narrador são aceitos ou reprováveis, E é pego aqui algumas nomenclaturas que todos nós temos acessos, Quando vemos um dito, um exemplo, vemos lá a pessoa falando sobre um hadith. O que será que é hadith, Ou outras nomenclaturas que chegarão também a serem encontradas pela pessoa que busca o conhecimento ou a pessoa que tem acesso a um material, Então pegaremos algumas nomenclaturas: al-hadith, o dito, ou seja, traduzindo como dito; al-khabar, a notícia; al-athar, o vestígio, literalmente o vestígio; e também al-hadith al-qudsi, o hadith sagrado, o dito que iremos passar a explicação chegará no momento correto, Então são esses. Al-hadith, o primeiro tipo, não é senão ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, é aquilo que é acrescentado ao profeta sallallahu alaihi wasallam, ou seja, atribuído ao profeta sallallahu alaihi wasallam min qawlin, seja isto um dito, ao fi'lin, ou uma ação, ao taqririn, ou aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam confirmou, acordou. Ou seja, alguns companheiros fizeram algo na frente do profeta e o profeta sallallahu alaihi wasallam nem reprovou e nem ordenou que fosse feito. Então, quando não se dá a proibição, dá-se a licitude, como chega em uma das bases, ao wasfin, ou uma qualidade. Algo foi atribuído ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, este é o significado do hadith. Dito, ação, confirmação, ou uma qualidade que chegou através do profeta sallallahu alaihi wasallam. Em seguida, o segundo que pegamos aqui, al-khabar, a notícia, o informe, E este al-khabar
também terá o mesmo significado do termo anterior, o hadith, né? Como é chego. E também foi dito pelos sábios também que o khabar, ele difere um pouquinho do hadith, como fala al-khabaru ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ila ghayrihi. O khabar, a notícia, o informe, é aquilo que é atribuído ao profeta sallallahu alaihi wa sallam e também a outra pessoa, não outro profeta, nos amparamos em Allah, não haverá profeta após ele sallallahu alaihi wa sallam. Porém, as notícias, os informes poderão ser atribuídos ao profeta sallallahu alaihi wa sallam ou atribuído a outra pessoa. Eu estou informando uma notícia sobre fulano de tal ali, o sábio que disse uma coisa, então é sobre ele. Ou eu estou informando uma coisa que chegou através do profeta, que a paz de Deus esteja sobre ele. فَيَكُونُ أَعَمُّ مِنَ الْحَدِيثِ وَأَشْمَلُ. Então a questão do khabar, a questão da notícia, do informe, ele será mais amplo, mais generalista, irá generalizar mais do que apenas o hadith, que não é senão o dito obtido, ou a ação tida, ou a confirmação, apenas provinda do profeta sallallahu alaihi wa sallam, que a paz de Allah esteja sobre ele. O nosso terceiro tipo é al-athar. Al-athar não é senão o vestígio, literalmente assim, aquilo que foi deixado para trás, né? Passou e deixou. Ma udifa ila sahabi é aquilo que é trazido ou mencionado em relação a um sahaba, a um companheiro, ao tabi'i, ou mencionado sobre um seguidor. Wa qad yuradu bihi ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wa sallam muqayyidan. Ou seja, a questão do athar é aquilo que foi evidenciado, uma coisa que foi trazida, um vestígio que chegou através de um sahaba ou através de um tabi', de um seguidor, né? Aquilo que foi desejado com isso, mencionar o que chegou através do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Uma ação ou algo que chegou através de um sahaba ou de um tabi', porém essas ações que ambos fizeram ali foi pega ou chegada do profeta sallallahu alaihi wa sallam, né? E foi atribuído ao profeta de uma forma ligada, uma ligação literalmente entre a ação que os homens fizeram ali e aquilo que o profeta fazia, que aparecia sobre ele. Mesmo que o profeta não chegou a fazer, mas ficou sabido que o profeta sallallahu alaihi wa sallam, se fosse literalmente escolher entre aquelas coisas, teria feito ali. Ninguém ficaria em dúvida que o profeta sallallahu alaihi wa sallam teria feito, né? E como é dito, wa fil athari ani nabi sallallahu alaihi wa sallam. Poderíamos encontrar uma nomenclatura de uma frase, literalmente, assim como chega em alguns ditos de alguns sábios, e no vestígio do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Foi chegado nos vestígios dos companheiros que o profeta sallallahu alaihi wa sallam faria aquilo, pois aqueles companheiros, sahaba, ou seja, eram pessoas que conheciam o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Cara a cara, viram, falaram, ouviram, estavam ali diariamente com o profeta sallallahu alaihi wa sallam. E o exemplo que podemos pegar até que mundano, não é senão aquela pessoa que tem um amigo, tem um companheiro de vida, né? Não estamos falando a questão do cônjuge, né? Estamos falando a questão de uma pessoa que está junto com a outra ali, um tempo ali, ela vai literalmente saber se apresentam-se duas ações e forem externadas ali para elas ali. Será que o seu amigo faria isso? Você já conhece o seu amigo faz tempo, muito tempo, então você saberia se ele faria ou não. E esse foi o exemplo dos companheiros do profeta, que Allah seria satisfeito de todos eles. Então pode chegar com um termo, aquilo que é pego do vestígio, ou do rastro, literalmente, em relação ao profeta sallallahu alaihi wa sallam, que a paz de Allah seja sobre ele. Então até o momento pegamos al-hadith, al-khabar e pegamos al-athar, né? O quarto, que é o nosso último aqui, último termo, al-hadith al-qudsi, o hadith sagrado. Vamos traduzir literalmente assim como al-hadith al-qudsi, o hadith sagrado, o dito sagrado. Como fala, ma rawahu nabi sallallahu alaihi wa sallam an rabbihi ta'ala, é aquilo que o profeta sallallahu alaihi wa sallam relatou em relação ao seu Senhor, exaltado seja, a Deus, a Allah tabaraka wa ta'ala. E também dentre as nomenclaturas, al-hadith al-rabbani, o hadith literalmente senhorial, o hadith do Senhor, o dito do Senhor, ou também al-hadith al-ilahi, o dito divino. Então poderíamos pegar para o hadith al-qudsi, o nosso quarto tema de hoje aqui, a quarta parte, né? Quarto subtítulo, subtópico, né? Hadith al-qudsi, hadith al-rabbani ou hadith al-ilahi. Essas três nomenclaturas, né, dentre as mais famosas e usadas, serão para designar esse termo, que é aquilo que o profeta sallallahu alaihi wa sallam relata sobre o seu Senhor Allah tabaraka wa taqaddasa wa ta'ala. E dentre os exemplos, como chega pelo Sheikh Ibn Uthaymin em seu livro
ele escreve falando: "Mithaluhu qawluhu sallallahu alayhi wa sallam fima yarwihi an rabbih ta'ala annahu qala", dentre os exemplos que o profeta sallallahu alayhi wa sallam relatou em relação ao seu Senhor, Allah tabaraka wa ta'ala, que Allah disse: "Ana 'inda dhanni 'abdi bi", eu sou perante, literalmente a tradução fica, eu sou perante o achar do meu servo sobre mim. Allah está de acordo, está sendo de acordo com aquilo que o servo está pensando dele. Se o servo pensa, é claro, não vamos pegar a explicação do dito, né? Mas se o servo supõe, crê, está com firmeza, que Allah é aquele que irá sustentá-lo, Allah sustentará. Ou se o servo fica aquele desanimado, triste, cabisbaixo, então como que irá chegar o sustento para ele da forma mais gloriosa, da forma mais grandiosa que Allah tabaraka wa ta'ala poderia ali estar enviando, não é verdade? E continua o hadith: "Wa ana ma'ahu hina yadhkurani", e eu estou com ele no momento que ele se lembra de mim. "Fa in dhakarani fi nafsihi", se ele se lembrar de mim em si mesmo, no íntimo dele, se o servo lembrar de mim, Allah está falando, se o servo lembrar de mim no íntimo dele, "dhakarutuhu fi nafsi", eu irei lembrar dele no meu íntimo. "Wa in dhakarani fi mala'in", e se ele se lembrar de mim com algumas pessoas, com algumas criaturas ali, "dhakartuhu fi mala'in khayrun minhum", eu estarei o lembrando com pessoas, literalmente com criaturas melhores do que aquelas lá. E esse é um exemplo do Hadith al-Qudsi. E a questão do Hadith al-Qudsi, devemos ter o nosso entendimento agora também, é que quando o Sheikh fala "wa martabatul Hadith al-Qudsi baina al-Qur'ani wal Hadith an-Nabawi", e a etapa do Hadith al-Qudsi, Hadith sagrado, dito sagrado, né, é entre o Qur'an e o Hadith an-Nabawi. Então o Hadith al-Qudsi fica na entrimão aqui, no meio aqui. "Fal-Qur'anul Karim yunsabu ila Allah ta'ala lafzan wa ma'na", o Qur'an, a palavra de Allah, né, como dito, a palavra de Allah, é aquilo que é atribuído a Allah tabaraka wa ta'ala, as palavras e o significado. Da mesma forma que recitamos o Qur'an, é da forma que foi revelada ao anjo Gabriel, transmitida ao anjo Gabriel e posteriormente revelada ao profeta, que a paz de Allah seja sobre ele. Palavras ditas e o significado também vem junto, esse é o significado do Qur'an. Palavra de Allah literal e o significado também que ali está acompanhando. O al-hadith nabawi, e o dito profético, como chega, yunsabu ila nabi sallallahu alaihi wa sallam lafzan wa ma'na, e o hadith, o dito profético, é aquilo que é atribuído ao profeta, que a paz de Allah seja sobre ele, palavras e significado também. O al-hadith al-Qudsi, e o hadith al-Qudsi, o nosso que é o terceiro no meio aqui entre ambos, né, mencionados, yunsabu ila Allah ta'ala ma'na wa la lafza, é aquilo que é atribuído a Allah tabaraka wa ta'ala com o significado e não com as palavras. Não quer dizer que o hadith al-Qudsi que chegou um texto, quer dizer que Allah disse aquelas palavras por palavras, assim como chegou no Alcorão, no Corão, um exemplo assim. Porém, o significado é aquilo que é trazido junto. O al-hadith, como fala aqui, وَلِذَلِكَ لَا يُتَعَبَّدُ بِتِلَاوَةِ لَفْظِهِ. E, ou seja, o significado aqui, a diferença do hadith al-Qudsi e do Corão é que o Corão, você pode, na hora da Salah, um exemplo, fazer uma adoração recitando. Ou seja, até fora da oração, um exemplo, você está recitando o Corão, é uma adoração, uma ibada. Porém, o hadith al-Qudsi não será aceito, não é tido como você lendo ele daquela forma, é uma adoração, como se fosse o Qur'an. وَلَا يُقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ, e não será como sendo para ser lido na Salah. Você falou Al-Fatiha, o capítulo da abertura, né? Leu Al-Fatiha, em seguida leu outra sura, em seguida começou a ler o Hadith al-Qudsi. أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي. Não dá. Porque o Hadith al-Qudsi, ele só chega com o significado de Allah tabaraka wa ta'ala, e não as palavras ditas como foi aqui mencionado. Alam yuhsal bihi tahaddi, não é uma questão unânime de falar que ele é 100% correto, literalmente assim, igual ao Corão, diferentemente do Alcorão. Walam yanqul bitawatir kama nuqila al-Qur'an, e não é chegado também naquela questão de um exemplo. Al-Mutawatir, como chega os Hadith al-Mutawatir, a Hadith al-Mutawatir são aqueles ditos que são relatados por um número grande de pessoas, e é sabido que todas essas pessoas nunca seriam conhecidas por mentirosos, ou nunca seriam conhecidas a não ser por serem virtuosos, pessoas honestas, pessoas que narraram com os sentidos,
seja os 5 sentidos. Eles viram o profeta, eles ouviram o profeta, eles sentiram o profeta sallallahu alaihi wasallam tocar neles ali e relatar um dito. Um exemplo assim como chegaram alguns ditos do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Bal minhu ma huwa sahih, porém desses ahadithul qudsi, dentre aquelas coisas que são relatadas dos ditos são verdadeiros, wa da'if wa mawdu', dentre aquelas palavras que são relatadas, dentre elas a verdadeira e aquela que é fraca e aquela que é forjada, e nos amparamos em Allah tabaraka wa taqaddasa wa ta'ala. Então, isto que foi aquilo que foi facilitado falarmos um pouquinho sobre o início do conhecimento do hadith no livro do Mustalahul Hadith do Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Isto que foi facilitado. Walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.